Olá, meus amigos, muito bom dia. Mais uma vez, retomo essa tribuna política para falar de política. E agora, meus amigos, dia 8 de outubro de 2018, um dia após as eleições gerais do primeiro turno de 2018. Tivemos uma eleição do ponto de vista da violência calma pelo Brasil, sem muitas intercorrências. Já o resultado político das eleições surpreenderam muita gente. No Maranhão, por exemplo, o governador Flávio Dino ganhou as eleições para o governo no primeiro turno. Lá também a população descartou o lixo, parte do lixo político que atrasava o Estado. Parte do lixo político que atrasava o Estado. Foram eleitos 2 senadores que era improvável, em outros tempos atrás pensar que 2 desconhecidos praticamente da política fossem eleitos senadores no estado do Maranhão, o estado mais atrasado politicamente do Brasil. Essa é a verdade. Tivemos também aqui em Brasília a novidade do candidato que passou para o segundo turno, candidato do MDB, Ibanez Rocha, que era também assim muito improvável, porque não era um homem da política. Foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, fez um trabalho sério e bonito lá, em benefício da classe, mas não tínhamos essa expectativa assim da passagem dele para o segundo turno. Muito menos ainda tínhamos esperança que o governador Rodrigo Hollenberg também passasse para o segundo turno, porque as críticas ao governo dele foram muitas, apesar de sabermos que ele se esforçou muito para colmatar a buraqueira, terra arrasada que foi deixado o governo do Distrito Federal pelo governo anterior. Essa é a verdade. Então, tivemos também em São Paulo a passagem para o segundo turno do atual governador, coisa que também foi inesperada, porque o segundo colocado era sempre o Paulo Scaff e Márcio França logrou êxito, né? Parece um homem muito sério, humilde e competente. E passou para o segundo turno. E agora vamos ver como é que vai se comportar o eleitorado de São Paulo com relação aos 2 candidatos que foram para o segundo turno. No Espírito Santo também não foi surpresa, mas vamos dizer, surpreendeu, né? A eleição em primeiro turno de Casa Grande. E por aí afora, no Rio de Janeiro, nós tivemos também a surpresa do juiz Witzel. Em Minas Gerais também tivemos a surpresa da não eleição de Dilma para o Senado e da passagem para o segundo turno de um desconhecido. Mas isso faz parte da atividade política.
me deixa muito impressionado positivamente o fato de que o povo brasileiro parece que está acordando porque a coisa está muito séria. O Brasil está numa situação muito difícil. Eu já falei aqui que qualquer um que passar, que ganhar as eleições, agora no segundo turno vai ter muito trabalho. Vai ter muito trabalho e vai ter o desgaste das iniciativas primeiras que vai tomar, porque tem que fazer reformas. São diversas reformas inadiáveis, como a da Previdência, como a reforma tributária, como a reforma política, a principal. E eu acredito, até como eu já tenho falado aqui nesse canal, que tem que dar um jeito político de convocar uma Assembleia Nacional Constituinte para refundar o Estado brasileiro, uma Assembleia Nacional Constituinte com um novo pacto federativo, naturalmente, que seja mais real e atenda mais às necessidades dos municípios, principalmente, que tem muita responsabilidade sem ter dinheiro, sem ter orçamento. Temos também a realidade precária que vivemos na área do emprego, porque o desemprego graça no Brasil com 14 milhões de desempregados. O governo brasileiro tem que dar segurança jurídica, estabilidade econômica para que os investimentos retornem ao Brasil. Os estrangeiros e os daqui mesmo do Brasil estão receosos. Não sei por quê, porque esses candidatos, os que ganharam e os que disputaram, eram tudo domesticado. Todos eles fizeram a vida pública sendo financiado pelas empresas que estão aí, não deram prejuízo e não quebraram nenhuma delas. Então, de forma que o mercado brasileiro é um mercado, sob o ponto de vista de estabilidade, é um mercado previsível, é um mercado que nós temos até alguns fundamentos da economia bem postos, como a questão dos juros, como a questão da inflação, como a questão da recessão. Enfim, temos também um dado positivo aí, o agronegócio tem sido um sustentáculo para o Brasil. Mas o desemprego e a violência preocupam demais. O Estado no Brasil é um Estado empresário também, o que não pode ser. Nós temos, por exemplo, o problema da Petrobras. Eu digo um problema. A Petrobras, se o governo doasse, fizesse um decreto fizesse uma licitação para doar, a Petrobras seria o melhor negócio que faria, porque a Petrobras é um mico na mão do Estado brasileiro, do governo brasileiro. Sempre vai dar no que deu aí, na questão da corrupção, porque a Petrobras, historicamente, não é desses governos anteriores, não. Vamos dizer aí do PT, que existiu corrupção. Não foi, não. Sempre foi um ninho, um vale-acordo de corruptos, a Petrobras. Assim como toda economia estatizada, empresa pública não vai para frente, não dá camisa a ninguém, só dá prejuízo. É amontoado. É amontoado de apadrinhados políticos. É uma sinecura sem fim. É um amontoado de aspones. Nós sabemos disso. Então eu acredito mesmo na iniciativa, na livre iniciativa, na iniciativa privada,
o serviço público é muito cômodo para as pessoas que se investem nele. Mas a realidade da vida está no emprego da iniciativa privada, gerado pela iniciativa privada, e na própria iniciativa privada das pessoas. Então, temos aí um horizonte que não é dos mais bonitos. Não temos céu de brigadeiro pela frente. Não temos. O presidente que for eleito, seja ele Bolsonaro ou Haddad, terão dificuldades enormes mesmo. Mesmo porque o Congresso Nacional, apesar de muita renovação, é um congresso fisiológico historicamente. Renovou muita gente, mas o hábito, a cultura continua lá dentro, no Congresso Nacional. O Congresso Nacional, nos moldes que nós temos hoje, é um chantagista oficializado. Chantagista que foi eleito para defender o povo brasileiro, mas explora de uma forma brutal, de uma forma covarde o povo brasileiro. Eles pedem o voto para se encastelar lá dentro do Congresso Nacional para negociar a pequenez de seus projetos pessoais. Esquece o Brasil, nós não temos um projeto de Brasil. Vamos ver aí os dois candidatos que foram para o segundo turno. Aqui eu lamento e digo que o povo brasileiro deixou de votar no mais competente deles, que é Henrique Meirelles. Um homem patriota, um homem que ajudou muito o Brasil como presidente do Banco Central e como ministro da Fazenda. Ele sabe fazer as coisas e como presidente da República ia dar o melhor de si. Eu até a princípio gravei uma mídia aqui dizendo que ele poderia ser o escolhido, mas não foi. O povo, infelizmente, não tem esse discernimento de quem é capaz ou incapaz. O povo vai na onda midiática. E a onda midiática, ela tem por trás de si interesses inomináveis, interesses particulares, e que fazem tudo, estrebucham para defendê-los. É isso que acontece. Meus amigos, de forma que já estamos caminhando hoje, dia 8 de outubro, para o segundo turno. O primeiro aconteceu de forma pacífica e agora vamos ver o que virá pela frente. Se o Congresso que foi eleito, se melhorou ou não melhorou. De forma que todos os brasileiros, nós, os eleitores e os eleitos, terão que ter muito juízo, trabalhar muito, objetivando as coisas que melhorem o Brasil, que façam com que o Brasil ande, que façam com que esse grande contingente de 14 milhões de pessoas encontre emprego e o Brasil e o país prospere. Essa divisão artificializada do Brasil, aquela coisinha dos mapas vermelho aqui para o leste, para o nordeste, do nordeste, e aquele verde do resto, supondo-se uma divisão, aquilo é bobeira. A maior democracia e mais segura do mundo é a dos Estados Unidos. E lá existem essas divisões,
bem clara, e a República Americana nunca correu risco pelo fato de seu eleitorado votar de forma dividida. A democracia é isso, feita de partidos. Partido já é partido, é divisão. Mas a democracia funciona no campo majoritário. Então, quem tem mais prestígio, quem tem mais voto, ganha. E é isso que aconteceu anteriormente, acontece e acontecerá. Então, o povo brasileiro, muito conduzido pela mídia publicada, é um povo que deveria prestar mais atenção e votar com mais segurança para o seu próprio bem-estar. Então, eu estou gravando essa mídia, onde me tentou muita noite gravar alguma coisa falando nesse sentido, mas ainda estava no calor ali dos resultados imediatos. Não é? Eu preferi gravar agora. E ainda digo aqui uma coisa muito sentida, que foi a não concorrência para o Senado do ex-senador Pedro Simão. É um brasileiro de escola, é um brasileiro de respeito e que não poderia ter deixado de disputar a eleição, porque eu sei que o povo consciente, laborioso e patriota do Rio Grande do Sul teria votado nele para Senado. Eu deixo aqui essa minha lamentação pelo fato de Pedro Simão ter ficado fora da disputa para o Senado, porque teria sido eleito, e o Senado Federal com ele é outra coisa. É um homem atento, vivaz, acompanhei muito, fui assessor parlamentar e chefe de assessoria parlamentar de muitos ministérios, e acompanhei aí por mais de 30 anos a vida pública de Pedro Simão no Senado Federal. E era um expoente. Não era lá muito simpático assim, tal. Não era demagogo, não é demagogo, mas, afinal de contas, ele cumpria lá com o seu mistério, com a sua obrigação como senador do Rio Grande do Sul e do Brasil. Meus amigos, vamos olhar sério para o segundo turno, porque o nosso futuro será decidido nesse segundo turno, como foi decidido em eleições anteriores, para o bem ou para o mal. Estamos vivendo um momento difícil, mas também não coloquemos esperança demais no próximo governo, porque eu já disse aqui e repito, vamos eleger um presidente da República, vamos eleger governadores, não vamos eleger mágicos. Para se colher temos que plantar. Plantar tem que esperar que nascer, crescer, florescer e frutificar e chegar ao ponto da colheita. Então temos que caminhar com quem efetivamente poderá fazer alguma coisa positiva para o Brasil, porque do jeito que estamos muito mal. Estamos muito mal. O povo brasileiro está sofrendo, nosso povo está passando por uma quadra muito difícil, por uma provação que jamais esperou. Muito pelo contrário, tinha esperança muito grande em governos passados que não corresponderam. Não corresponderam tanto que foram reprovados. Reprovados com justiça pelo povo. Eu não sei como vou citar aqui, que uma pessoa que foi presidente da República, fiasco, foi impeachada e ainda tem coragem de mostrar a cara
numa nominata para concorrer cargo político. Meu Deus de Israel, será possível que as pessoas não tenham o mínimo de desconfiômetro? Será que acha que o povo é safado? Será que acha que o povo não tem vergonha na cara? O povo sabe que cometeu um erro muito grande ao eleger certas figuras e não repetiu agora. Graças a Deus tomou vergonha na cara mesmo. Minha gente, vamos todos, com fé e amor, fazer a nossa escolha democrática, a nossa escolha de acordo com a nossa análise, com a nossa consciência, uma escolha que seja feita racionalmente. Agora, nesse segundo turno, como eu digo aqui sempre, eu não faço propaganda para ninguém. Agora, depois do primeiro turno, eu digo que votei no Meirelles, uma questão de coerência. Porque eu acho que ele é o melhor candidato, seria o melhor presidente. Minha gente, então na esperança de que possamos ter o melhor agora nesse segundo turno, eu agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade e depois a todos vocês, aqueles que tiverem paciência e a curiosidade de ver essa mídia. Muito obrigado.